ouvir a voz do Salvador. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Diz assim: Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. O apóstolo Paulo está tratando de um assunto muito delicado, que era a respeito dos dons. Especialmente aqui no capítulo 14, ele vai falar sobre os dons de línguas, que era um dom sobrenatural, diferente dos outros dons sobrenaturais, que agora era um dom voltado para si mesmo. Não era um dom que se voltava ao próximo. Não era um dom que tinha algo a ver com beneficiar o próximo. O dom de curar estava diretamente relacionado ao próximo, porque você ia orar por alguém para que essa pessoa fosse curada. O dom de ensinar estava direcionado ao próximo, porque você ia ensinar alguém que ia aprender. E todos os outros dons eram exatamente assim. Mas o dom de línguas, ele tinha uma característica diferente, distinta, ele era estranho, porque ele era da pessoa para a pessoa com Deus. Então não tinha algo a ver com o próximo. Como é que o apóstolo Paulo ia tratar de uma confusão que estava acontecendo na igreja de Corinto a respeito desse dom? Porque as pessoas estavam classificando o próximo ou se classificando como espiritual ou mais espiritual aquele que falava em línguas estranhas. E essa língua estranha às vezes dá uma confusão na nossa cabeça, porque a gente não sabe se era um idioma estranho ou se era a língua dos anjos, como a gente vê lá em Atos 3. De toda forma, toda expressão de língua que aparece aqui, aparece como uma expressão de fonema. Na palavra grega que aparece aqui no 1 Coríntios 14, toda ela é fone, P-H-O-N-E, traduzindo para a nossa língua aqui, para o português, ficou desse jeito. Então, não interessa muito, a princípio, que língua era essa, mas era uma língua estranha. E aí o apóstolo Paulo vai tratar sobre isso, nesse contexto de tudo que ele está trabalhando aqui na carta, e aí eu vou ter que fazer um resumo, obrigado, irmão, para a gente poder simplificar um entendimento do capítulo 14. O apóstolo Paulo está tratando desde o início de confusões que tinham na igreja de Corinto e de facilidades que tinham nessa igreja. Uma igreja rica, numa cidade portuária, numa das mais importantes cidades do Império de Roma, onde passavam mercadorias de todas as nações daquele império, indo para Roma ou voltando de Roma para as outras capitais que eram estabelecidas em regiões. Corinto, por ter 2 portos, tinha esse privilégio de gente de todas as nações passando por ali. Gente que chegava de navio, que saía de navio. Então, idiomas diferentes eram fáceis de ser ouvidos naquela cidade, porque tinham pessoas de nações diferentes transitando por aquela cidade. Isso tudo gerou uma influência na igreja de Corinto. Fora isso, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha recursos financeiros, e ela passou por confusões também por conta disso, porque ela achou que poderia comprar os melhores obreiros, os melhores pastores, os melhores apóstolos. E aí um grupo falava bem assim: eu prefiro Pedro. Outro grupo falava assim: eu prefiro Paulo. Outro grupo falava: não, eu prefiro Cristo.
E ficava essa divisão dentro da igreja, então o partidarismo que o apóstolo Paulo ataca, até o capítulo 4, ele fala doído sobre isso. Depois ele vai tratando de outras coisas, de outras confusões, de gente que se achava tão espiritual que não se via em problema de comer carne que fosse sacrificada na feira, no mercado daquela cidade de Corinto, que era uma carne que depois seria sacrificada, oferecida a ídolos, ou que na realidade já tinha sido oferecida a ídolos no templo de Diana. E como metade do animal que era oferecido apenas era queimada, e outra metade ficava com o sacerdote, digamos que o sacerdote oferecia 10 sacrifícios, ele ficaria com 10 metades dos animais lá. Ele não ia dar conta de consumir tudo aquilo, ele vendia aquele animal que foi sacrificado para a deusa Diana para a feira. E na feira, esses animais eram consumidos pelas pessoas da cidade. E aí alguns crentes falavam assim, não tem problema nenhum, a gente vai lá e come, porque nós somos crentes, nós acreditamos em Cristo, nós acreditamos que existe só um Deus, os outros deuses todos são falsos, então a deusa Diana não existe, a gente pode comer essa carne tranquilamente. E alguns irmãos ficavam escandalizados com isso. Falavam assim, mas como é que pode? Está sendo oferecido a demônios, não são a deuses, porque os deuses não existem, mas está sendo oferecido a demônios, e vocês estão participando da mesa de demônios. E tinha essa divisão toda na igreja, um se achava muito espiritual, o outro se achava muito simples espiritual para poder participar disso. Mais uma divisão na igreja. Além disso, tinha a divisão financeira, de poder aquisitivo, gente que era rica, muito rica, e a gente já está chegando aqui perto do 14, já estamos no capítulo 11, gente que tinha muito dinheiro, que na hora de participar da Santa Ceia, falava bem assim, não, eu trouxe os meus alimentos, e os meus alimentos são os melhores alimentos, então eu vou participar só com quem trouxe alimento da qualidade do que eu trouxe, então só vou participar com os ricos. Os pobres falavam bem assim, gente, eu trouxe só um negocinho bem simplesinho aqui, então só vou participar com simples. E ficou esse negócio, até a Santa Ceia era dividido em grupos na igreja de Corinto. E aí o apóstolo Paulo vai começar a trabalhar com eles no capítulo 11, entra no capítulo 12, dizendo assim, irmãos, nós fazemos parte de um mesmo corpo. O olho não pode dizer que não é corpo, porque ele não é pé, ele faz parte do corpo. A boca não pode dizer que não é corpo, ou que não faz parte do corpo, porque ela queria ser orelha. Não é porque ela não é orelha que ela não faz parte do corpo, ela faz parte do corpo. E o apóstolo Paulo vai tratar disso, vai dizer assim, todos os membros do corpo de Cristo são importantes e fazem parte do mesmo corpo. Cristo é o cabeça, ele nos dirige. E aí entra no capítulo 13, que foi o último que eu preguei, quando o apóstolo Paulo diz assim, não adianta a gente fazer muito barulho, não adianta a gente ser como um símbolo, ou como um sino, que emite muito som, muito barulho, se a gente não ama. Não adianta a gente dar o próprio corpo para ser queimado, se a gente não está fazendo isso por amor ao próximo. Não adianta eu ter muito e oferecer muito, se isso não for uma oferta de amor, for uma oferta apenas para se aparecer ou para fazer barulho. Não adianta eu ser menino, eu tenho que ser homem, maduro, no sentido de deixar de meninice, deixar de apenas fazer barulho, e exercer no cristianismo algo que seja voltado para o próximo, voltado para beneficiar quem está ao meu lado. Isso que trata o capítulo 13 de Coríntios, e aí a gente chega no 14, nesse contexto, em que o apóstolo Paulo acabou de falar do amor como um dom que é voltado para o próximo, que é direcionado especificamente para abençoar quem está perto de mim. E às vezes até quem está longe, porque era uma igreja que fazia muito barulho, que tinha muitos dons, que tinha muito poder aquisitivo, que tinha muita influência, inclusive no império, mas que estava exercendo isso de forma errada, para divisão e não para união. Então nós entramos no capítulo 14 e lendo o versículo 26,
O apóstolo Paulo está respondendo um questionamento sobre o dom de línguas, quando alguns irmãos estavam se achando mais importante porque falavam em línguas estranhas, ou achavam que outros eram mais importantes porque falavam em línguas estranhas. E aí, a gente precisa voltar para o início do capítulo 14 para entender um pouquinho o que ele está falando. Para a gente ganhar tempo, eu queria que você observasse o que o apóstolo Paulo fala sobre o dom de línguas, especialmente do lado daquilo que ele não exercia efeito, sobre o que ele acabou de falar no capítulo 13, que o dom precisava ser para edificação do próximo, para a construção da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. E aí ele vai tratar do dom de línguas e vai dizer assim, gente, o dom de línguas, que vocês estão batalhando tanto por ele aí dentro da igreja, que vocês estão brigando tanto para ver quem é que fala mais, quem é que é o melhor em relação a esse dom dentro da igreja, deixa eu falar um negócio para vocês. Ele é um negócio muito pessoal. Ele não vai beneficiar a igreja, não. Ele vai beneficiar você como crente no seu relacionamento com Deus. E aí, ele diz algumas coisas que esse dom não é, e na leitura você precisa identificar isso para ficar mais fácil esse nosso compartilhar. Então ele diz assim, a partir do versículo 1: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Primeira característica aí é que quando estava falando em outra língua lá na igreja de Corinto, não estava falando para os homens, estava falando para Deus. Visto que ninguém entende, outra característica, ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Pronto, uma coisa encoberta, uma coisa meio mágica, espiritual. Mas o que profetiza, fala a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? E assim, ou melhor, é assim que instrumentos inanimados como a flauta, a cítara, quando emitem sons, se não derem um som bem distinto, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? 9, presta atenção. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que você está dizendo? Porque estareis como se falassem ao ar. O 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. E aí o apóstolo Paulo vai dar uma resposta sobre essa disputa que eles estavam fazendo sobre os dons, dizendo bem assim, gente, essa disputa que vocês estão fazendo é absolutamente sem sentido. Porque o dom de línguas nem era para estar sendo utilizado como vocês estão querendo utilizar ele na igreja. O dom de línguas foi um dom dado especificamente para uma época em que, em Jerusalém, se tinha muitas pessoas de lugares diferentes, e Deus deu língua de fogo para aqueles homens que estavam falando das maravilhas de Deus, e cada pessoa de nação diferente ao redor entendia na sua própria língua.
É como se a pessoa fosse um poliglota, que falasse 10 línguas ao mesmo tempo. Esse era o dom de línguas. Para alguns teólogos, nem era dom de línguas. Para alguns teólogos, o que Deus deu lá em Atos 3 foi dom de ouvidos. E quem recebeu o dom não era quem estava profetizando, não era quem estava falando das maravilhas de Deus. Eram os estrangeiros que estavam por perto e que naquele dia foram convertidos cerca de 3.000. Aí sim fez efeito o dom de línguas para o próximo, para a evangelização. Então não teria sentido algum ter dom de língua, se achar mais espiritual por ter dom de língua, se esse dom não exercesse nada relacionado ao próximo. E aí o apóstolo Paulo está falando assim, gente, é sem sentido. É como se vocês estivessem falando ao ar. Vocês se reúnem crentes com crentes para ver quem fala mais língua estranha. Não tem o menor sentido isso. Se vocês estivessem num local reunidos, ele vai tratar isso aí do versículo 13 em diante. E ele vai dizer assim, se vocês estivessem reunidos num local e viessem pessoas de outras regiões para esse local, e aí você falasse língua estranha e essa pessoa então fosse beneficiada por essa língua estranha, aí sim teria sentido. Mas do jeito que vocês estão fazendo, é como se vocês falassem para as paredes. É como se vocês falassem algo incompreensível, algo que ninguém entende. Algo que você está falando para você mesmo, ou algo que você está falando como um mistério, algo que é inferior. Seria muito mais proveitoso, aí ele faz uma comparação. Seria muito mais proveitoso se vocês utilizassem esse tempo para profetizar. A palavra profetizar aqui significa proferir palavras de Deus. Falar em nome de Deus, falar aquilo que Deus quer falar, ou seja, falar a palavra de Deus. Seria muito mais proveitoso, no lugar de vocês ficarem brigando por línguas estranhas, vocês se dedicarem à profecia, à pregação da palavra de Deus, a falar de maneira que outra pessoa possa entender. Como ele diz aqui, a profecia sim, a pessoa vai ter que entender, você vai ter que ter um sentido naquilo que você está falando, isso sim é superior. O apóstolo Paulo faz essa comparação entre o dom de profecia e o dom de línguas, para dizer para a igreja, vocês estão buscando o dom errado. Quando ele diz, lá no iniciozinho do capítulo 13, no final do 12 para o 13, passa a vos mostrar ainda um caminho sobremodo excelente, procurai com zelo os melhores dons, no versículo 31 do 12, e eu passo a vos mostrar um caminho sobremodo excelente, e ele fala do amor, e agora ele está falando assim, vocês precisam falar a linguagem certa, para a pessoa que está ouvindo você. E essa é a chave da mensagem de hoje, que às vezes, nós falamos coisas absolutamente desconecta com o ouvido daquele que está nos ouvindo. Isso acontece direto comigo dentro do carro. Eu estou dirigindo e a família toda vai atrás, a Lorena, a Lloyd e o Caleb, e de vez em quando o Caleb está falando alguma coisa comigo, está me chamando a atenção para alguma coisa, e eu estou ouvindo alguma coisa que está sendo falada no jornal pelo rádio. E a minha atenção fica presa àquilo ali, aí a Lloyd me chama a atenção e fala, Cris, você não está ouvindo? Eu falei assim, Loura, eu estava prestando atenção aqui no rádio, não sei nem o que foi dito aí atrás. Se toda a confusão com línguas fosse isso, estaria ótimo. O problema é que nós temos confusões, não só dentro da igreja, como era aqui em Corinto, mas nós temos confusões no trabalho, nós temos confusões em casa, nós temos confusão com todo tipo de relacionamento. E o que mais nos fere é quando as pessoas que nós temos mais expectativa de que estão prestando atenção no que nós estamos falando, de que estão entendendo o que nós estamos querendo dizer, parece que não está nem prestando atenção. Isso nos frustra. Nós ficamos meio que criando barreiras. Também não falo mais nada. Também não me abro mais.
E nós vamos estabelecendo dificuldades no relacionamento que deveria ser facilitado, mas nós vamos construindo obstáculos. Mas o problema, às vezes, não está necessariamente em quem escuta. Às vezes o problema está em quem fala. Na maneira como fala, na forma como fala, ou até mesmo no idioma como fala. Alguns dias atrás, meses atrás, uma irmã me parou ali na porta e falou bem assim: pastor, eu queria te pedir, por favor, considere que todo domingo aqui na igreja nós temos um monte de estrangeiros, temos um monte de missionários de nações diferentes, que falam línguas diferentes, idiomas diferentes, que estão aprendendo português. E às vezes vocês falam muito rápido lá na frente, a gente não consegue entender muito bem o que vocês estão falando. Você vê que às vezes o problema não está necessariamente em quem ouve, mas pode também estar em quem fala. E isso se reflete em qualquer esfera de relacionamento, não só na igreja. O apóstolo Paulo estava tratando de um problema de comunicação na igreja. As pessoas estavam dando mais ênfase, mais atenção a um dom que ele fala no versículo 10, no final do versículo 10, que aquilo tudo era sem sentido, que era como falar ao ar, que era como uma flauta que tocava alguma coisa que ninguém conseguia discernir o que aquela flauta estava tocando. Lembra do qual é a música do programa? 2, 3 notas lá e a pessoa tinha que decidir a música, definir qual era a música. Mas se as notas fossem imprecisas, como é que a pessoa ia definir qual é a música? É mais ou menos isso que o apóstolo está tratando aqui. Irmãos, se vier uma pessoa de fora por meio de vocês, e vocês estiverem reunidos, todos falando em língua dos anjos, em língua estranha, em língua estrangeira, seja lá o que for, como é que essa pessoa vai ser tocada se a mensagem não for uma mensagem de profecia, de Deus para o coração daquela pessoa, se não for uma mensagem como se a própria palavra de Deus estivesse entrando no coração daquela pessoa? Como que essa pessoa vai ser tocada pela palavra de Deus se vocês estão falando algo absolutamente desconexo? Veja aí o que ele fala no versículo 18. O apóstolo Paulo, isso é o apóstolo Paulo, ele diz assim, aliás, no versículo 11, né, a gente parou no 10, no versículo 11: se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Se vocês querem dons espirituais, por que vocês estão dando tanta ênfase num dom que é para edificação própria? Procure edificar a igreja. 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a minha mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu disseres apenas em espírito, como dirá o induto, o visitante, o amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que tu dizes? Se nem tu entende o que tu está dizendo, como é que o outro visitante vai entender e vai falar amém, depois que você fizer a tua ação de graça? Irmãos, nós precisamos parar e pensar se o que eu estou fazendo, o que eu estou sendo, o que eu estou edificando, no que eu estou investindo, no que eu estou me esforçando, se isso tem beneficiado o próximo. Essa era a lição para a igreja aqui. E se tratava dessa confusão a respeito dos dons. Mas hoje, para nós precisamos parar e pensar assim:
como é que eu posso falar uma linguagem que seja mais acessível às pessoas que estão ao meu redor? De que forma eu posso ser melhor entendido pelas pessoas que estão ao meu redor? Segunda coisa, como é que eu posso promover edificação para as pessoas que estão perto de mim? Como é que eu posso edificar a vida do meu cônjuge, dos meus filhos, dos meus pais? Como é que eu posso edificar a vida da minha célula? Como é que eu posso promover crescimento no meu trabalho, para com os meus funcionários, para com os meus para com o meu patrão? Como é que eu posso promover crescimento para com a minha nação? Como é que eu posso promover crescimento para o próximo? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu paro para pensar nisso quando eu cuido do trabalho que Deus me deu, da empresa que Deus te deu? Você para pensar como é que você está promovendo crescimento para o próximo? Ou você está fazendo como os irmãos de Corinto estavam fazendo? Não, eu quero me aparecer o mais espiritual. As pessoas vão ter que reconhecer que eu tenho o dom de línguas e que eu sou mais espiritual do que os outros. A disputa por querer aparecer, pelo ego, estava tão latente na igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo trata disso e demora um tempão tratando disso. E aí ele diz assim: irmãos, vou falar um negócio para vocês, para que vocês não entendam mal o que eu estou falando. Versículo 18: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. O apóstolo Paulo está dizendo assim: irmãos, eu tenho um relacionamento íntimo com Deus. Em outro texto, o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu tive umas experiências sobrenaturais, que eu subi ao 2º e ao 3º céu. Eu não faço nem ideia do que é isso, de como é que significa isso. Mas o apóstolo Paulo teve umas experiências sobrenaturais, e aqui ele diz assim: eu falo mais língua do que todos vocês juntos. Mas eu prefiro, na igreja, ser entendido. Eu prefiro que as pessoas me entendam, do que pensem que eu sou espiritual. Às vezes, muitas vezes, por querer ser superior, a gente acaba aparecendo com a igreja de Corinto. Por querer aparecer, a gente acaba fazendo como a igreja de Corinto fazia. E aí o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, pense no próximo. Pense no próximo. Ele acaba colocando um osso difícil de roer aqui nesse texto, que ele vai falar das mulheres. E aí lá no versículo, ele vai tratando do mesmo assunto aí, né, vai dando a resposta do mesmo assunto, e lá na frente, no versículo 30, ou melhor, 31, ele diz assim: porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas são sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas, agora aqui começa a complicar, como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o interpreta, o determina. Fica difícil, eu tomar até uma água aqui, né? Difícil, né? Mas é difícil a gente pensar com a nossa cabeça de hoje, com a liberdade que se tem hoje para a mulher. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é assim: irmãos, a gente precisa procurar a edificação do todo, a paz para o todo. Tem muita gente querendo aparecer. As mulheres criaram uma revolução na igreja de Corinto.
Porque todas as religiões dessa época eram voltadas apenas aos homens. As mulheres que queriam participar das religiões, de algumas delas, tinham que se tornar prostitutas cultuais. Exatamente isso. Era uma subespécie uma subparticipação dos cultos. E aí, de repente, aparece o cristianismo, já expliquei isso aqui. E no cristianismo vem essa mensagem de que todos são iguais. De que se eu sou dedão, se eu sou pé, se eu sou joelho, ou se eu sou braço, olho, boca, eu faço parte do corpo. Eu sou do corpo. E aí as mulheres entenderam, eu sou do corpo. Eu sou igual às outras mulheres. Então eu não preciso usar véu. E aí o apóstolo Paulo tem que tratar do véu. Então eu posso falar agora numa reunião, eu tenho voz, eu posso falar. E aí o apóstolo Paulo vai tratar aqui e dizer assim, irmãos, vamos deixar de confusão. Vamos deixar de confusão. Se as mulheres falarem agora, vai ser uma confusão tão grande que a gente vai acabar criando mais problema para a igreja do que solução. Então, para essa época, para esse contexto, o apóstolo Paulo está falando assim, irmãos, é melhor que vocês falem coisas que as pessoas consigam entender do que ficar falando em língua estranha que ninguém entende nada. É melhor que a mulher seja um bom testemunho para a sociedade. E nesta época, neste contexto, qual era a forma da mulher ser bom testemunho? O apóstolo Paulo dá todas as dicas aqui. Fica mostrando sua sabedoria, sua inteligência no meio do público, porque isso vai afrontar a autoridade do seu marido. Conversa com ele em casa. Trata das coisas em casa, das dúvidas que você tem em casa. Então, nessa época, era essa forma que o apóstolo Paulo tinha de instruir as mulheres, porque algumas queriam ser revolucionárias lá na igreja de Corinto e queriam aparecer também. De toda forma, aqui o contexto de 1 Coríntios 14 é o ego. Como é que você vai matar o seu ego para que o todo seja edificado? Nessa época, era melhor que a mulher não falasse, que se conservasse calada, como determina a lei, né? O versículo 34. O versículo 35 continua, dê uma olhada aí. Se, porém, complica mais ainda, né? Se, porém, querem aprender alguma coisa, interrogue em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós? Ou veio ela exclusivamente para vós? E aí o apóstolo Paulo está dizendo, gente, vamos facilitar. Vamos facilitar. Se vocês, mulheres, podem facilitar, facilitem. Se vocês, espirituais de línguas estranhas, podem facilitar, falando aquilo que se seja entendido, facilitem. Facilite para o próximo, e não para si mesmo. A pergunta que fica hoje, que as mulheres podem falar, a pergunta que fica hoje, que as mulheres podem participar, é como é que eu posso honrar a igreja? Como é que eu posso promover edificação para a igreja? Como é que eu posso promover que o meu marido seja honrado, que a minha família seja honrada? Hoje é um tempo diferente do tempo da igreja de 1 Corinto. As nossas questões são outras, muitas vezes envolvidas com o ego. Como é que eu posso matar o meu ego para que o outro seja edificado, para que o outro seja acrescentado? Eu espero que você busque com zelo os melhores dons. Eu espero que você busque com zelo a edificação do próximo, a edificação da sua família, que você honre o seu marido, que você, marido, honre a sua esposa, que você, filho, honre os seus pais, que vocês, pais, não tenham problemas em reconhecer e honrar os seus filhos, que vocês promovam crescimento para o próximo. Busquem entender e ser entendido. O apóstolo Paulo termina no versículo 37 em diante, dizendo assim,
Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de falar algo que possa ser entendido, de profetizar. E não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tudo que vocês fizerem, faça para a edificação do próximo. E agora, o que a gente faz quando uma pessoa sabe cantar, outra pessoa sabe tocar bateria, outra pessoa quer tocar teclado, outra pessoa quer orar, outra pessoa quer profetizar? Faça tudo para a edificação do todo. Faça tudo para o crescimento do todo. Você pode aplicar isso aqui, você pode aplicar isso na sua casa, no seu trabalho. Edificação do próximo. Se você ficar buscando o seu próprio reconhecimento, tem alguma coisa errada. O cristianismo é morte. O cristianismo é entrega. O cristianismo é se oferecer para o outro. Muitas vezes para aquele que não merece. Muitas vezes para aquele que não reconhece. Mas é exatamente isso. Semana passada nós ouvimos sobre perdão. E hoje nós ouvimos sobre matar o nosso ego para a edificação do próximo. Que você coloque isso em prática para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?